papo furado no ar hoje para pegar mais pesado. Roda a vinheta aí. Fala pessoal, beleza? Estamos aí para falar de música, de heavy metal. Não, hoje vamos falar de thrash metal. Eu gosto muito do estilo. Ali no final dos anos 80, início dos anos 90, eu estava viciado em thrash metal, viciado mesmo. Eu estava abandonando quase que aquele heavy metal mais tradicional por bandas ali da Bay Area de São Francisco e bandas alemãs. Hoje eu gosto também do thrash metal, eu gosto mais ali das bandas mais tradicionais, que eu vou até citar aqui nesse vídeo quais são. Você que não conhece bem o thrash metal e quer ali se inteirar do estilo, eu vou dar um pacote de boas-vindas, digamos assim, né, sobre o estilo. Vamos lá! Uma banda que eu cheguei já a fazer muitos vídeos dela, fiz com o Guto, a discografia toda, fiz há pouco tempo do Black Album, que foi muito legal, mas a banda começou como thrash metal. Se você quiser conhecer aquele thrash metal oitentista, pô, cara, vai direto ali no Metallica, cara. Os 3 primeiros discos do Metallica são uma aula de thrash metal. E esse aqui, o segundo, o Hide the Light, é simplesmente maravilhoso. Talvez esse disco aqui não tenha produção tão esmerada quanto do Black Album, do Load, do Reload, do Hardwire, mas ele transborda aqui energia e boas músicas, cara. Creeping Death, For Whom the Bells Toll, Fight Fire with Fire, a faixa título Hide the Light são clássicos absolutos do thrash metal, cara. Muito legal, cara. Começa aqui pelo Metallica. Então, por falar em Metallica, vamos falar de uma banda que foi fundada por um dissidente do Metallica, que é o Dave Mustaine, que ele era o guitarrista solo do Metallica. Ele arregaçou as mangas rapidinho e montou o Megadeth, que muita gente ali pira, acha que o Metallica e o Megadeth são bandas ali concorrentes, são meio bandas inimigas. Pode ser até ali no início de carreira, né? Eu não vejo dessa forma, eu sempre gostei das duas. E vou pegar aqui o disco do Megadeth, pra mim, que é o melhor até hoje, que é o Rust in Peace, de 1990, cara. Hoje em dia o Megadeth conta aí com o brasileiro Kiko Loureiro na guitarra solo. Quer dizer, se bem que ele divide a guitarra solo com o Dave Mustaine, aqui era o Marty Friedman. Cara, e eles vieram no Brasil em 91 e eu tava lá, daquele Rock in Rio 2, e eles fizeram uma apresentação maravilhosa. Esse disco, sim, é um thrash metal ali, tocado de maneira magnífica, cara. E Hangar 18 é uma música sensacional, pode ser um dos hinos do thrash metal, sem contar também a primeira música, que é a Holy Wars. Ela é demais da conta, cara. Então, outro disco que eu amo do thrash metal, que eu tenho em vinil, cara, ele tá guardado ali, eu não tenho ele em CD, acaba que eu não escuto muito pelo fato dele estar em vinil, que é o Exodus, o Bonded by Blood. Cara, esse disco é simplesmente fenomenal, eu amo esse disco, cara. Ele tem ali o vocal do Paul Baloff, acabou morrendo de forma precoce, ele gravou poucos discos com o Exodus, mas o Bonded by Blood é um descasso, a faixa título é demais, a Lesson in Violence, a Deliver Us to Evil, cara, o disco é simplesmente fenomenal. O Gary Holt em 2011, acho que antes, sei lá, não lembro bem, pesquisem aí. Ele entrou no Slayer no lugar do Jeff Hanneman, a princípio de maneira interina, mas depois o Jeff acabou falecendo e ele continuou no Slayer até o final da carreira, que eles vieram a se aposentar em 2019. Slayer esse que pra mim, para tudo, fez o melhor disco de thrash metal de todos os tempos, que é o Raining in Blood. Cara, esse disco aqui, ele é maravilhoso, cara, e ele só tem meia horinha, cara. Ele é sensacional.
Os 4 primeiros discos do Slayer, os 5. Vamos botar os 5 primeiros discos do Slayer, para mim não tem defeito. É o Show No Mercy, o Hell Waits, o Raining Blood, o Salt of Heaven e o Season the Abyss. Cara, eu tenho eles todos aqui, eles são sensacionais. O Slayer, para mim, é a maior banda de thrash metal de todos os tempos. Esse disco aqui, ele não tem defeito. Tá aqui a formação clássica do Slayer, que é o Tom Araya, o Jeff Hanneman, o Kerry King e o Dave Lombardo, que era um baterista sensacional, que depois foi substituído pelo baterista Paul Bostaph, que era dessa banda aqui, cara, que eu adoro também, que é o Forbidden, cara. Que pra mim é um dos melhores discos de thrash metal também de todos os tempos. Eu adoro esse disco aqui, cara. E ele tem um diferencial que o vocalista aqui, o loirinho, o gordinho aqui, o Russ Anderson, é um cara que canta pra caramba, cara. Ele tem um excelente vocal, Então eles se notabilizaram aqui de fazer um thrash metal muito maneiro, com um vocalista muito bom. Pena que a banda ali não teve uma vida longa, né? Depois eles lançaram um outro disco, o Twist Into Form. A banda ali depois ela se desfez e voltou ali no final da década passada, lançando um disco chamado Ômega. Eu acho que é isso mesmo, Ômega. E nunca ela alcançou voos maiores. Mas esse disco aqui, ele é sensacional, Forbidden Evil. Por falar em membro que substituiu o outro, essa banda aqui, o Flotsam and Jetsam, ela na época ficou muito famosa porque, olha só, por causa desse cara aqui, ó, o baixista Jason Newsted fez parte do Flotsam and Jetsam e depois substituiu o Cliff Burton no Metallica. Claro que na época eu fiquei muito curioso para conhecer o Flotsam and Jetsam por causa do Jason Newsted. Mas me surpreendi, cara, o disco é bom pra caramba, muito legal. Também tem um vocalista ali que tem um estilo de cantar um pouco diferente, tem alguns falsetes. Mas esse disco aqui de estreia deles aqui é muito legal. A banda também lançou outros discos bons, mas eu ainda prefiro esse aqui, não por causa do Jason Newsted, porque o disco é legal pra caramba. Então eu só falei, acho que aqui de banda americana, né? Mas como eu disse, eu gostava muito também do thrash alemão. Quem eu gostava mais era o Destruction. Eu tenho essa versão aqui do Eternal Devastation e o EP Mad Butcher. Cara, o Destruction é muito legal. Eu já vi 2 shows deles. O último foi aqui no Rock in Rio de 2013. Eles tiveram ali uma ascensão meteórica ali nos anos 80. Só que no final da década a banda patinou e depois, logo no início dos anos 90, a banda se desfez, fizeram uns discos abaixo da média. Eles voltaram nos anos 2000 aí com a dupla Schmier e o Mike, alternando ali uns bateristas. Agora eles estão com um quarteto, coisa que lá nos anos 80 não deu muito certo, vamos ver agora. Mas o Destruction é legal demais, cara. Eles têm o timbre da guitarra do Mike é muito legal. E essa versão que eu tenho aqui é show de bola, que tem o Eternal Devastation com o Mad Butcher. E também uma menção honrosa ao Infernal Overkill, que talvez seja até melhor do que o Eternal Devastation, mas aí é um páreo duro. Menção honrosa também ao Creator. Eu escuto agora no streaming o Endless Pain e o Pleasure to Kill, que são os 2 primeiros que para mim são demais. E o Creator seguiu a carreira, eu acompanho um pouco de longe, mas gosto muito do Creator também. O vocal do Mile é muito legal, eles têm cada porrada muito boa. Terminando essa sessão thrash metal aqui, eu vou falar do melhor disco brasileiro que foi lançado até hoje por uma banda brasileira, que é o Sepultura Chaos AD. Muita gente vai falar assim, pô, mas eles não são thrash metal, no início eles faziam death, mas cara, para. O Beneath the Remains, o Arise e o Chaos AD são thrash metal. E esse aqui é um dos melhores discos de thrash de todos os tempos, cara. Refuse and Resist
Territory, Biotech's Godzilla, cara, são demais a conta. O Sepultura aí ganhou o mundo. Eles tiveram a oportunidade de ser o novo Slayer, mas só que depois teve aquele problema todo depois do Roots, que é um excelente disco também, que é um divisor de águas. A banda caiu em frangalhos e nunca mais voltou a ser gigante igual ela foi aqui de 93 a 97. Eles deixaram o sucesso escorrer pelas mãos. O Max foi para um lado fazendo Soulfly, o Sepultura foi para o outro recrutando o vocalista Derek, para mim que nunca chegou no mesmo patamar do Max Cavalera. Depois o Igor saiu, ficaram os irmãos de um lado, o Sepultura para o outro. Eu ainda gosto muito mais do lado do Max, do lado do Soulfly, do Cavalera Conspiracy. Enfim, uma pena, né? Mas o Chaos AD é um disco sensacional. Beleza, pessoal? Esse foi só uma van premiere aí para você que não é muito chegado em thrash metal e que tá perdendo. Que é um estilo, uma subdivisão do heavy metal sensacional. Beleza, pessoal? Vou nessa aí. Quem puder aí se inscrever no canal, escutar também o Papo Furado nos streams de áudio. O principal é o Spotify. Eu deixo o endereço aí. Tá legal? Tempos em tempos eu volto gerando conteúdo. Um abraço, fui!